Começa agora o Pode Prazer, podcast onde prazer é permitido. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta corporal biotantra especializada em saúde da mulher. Eu sou Daniele Malini, mentora do projeto Biotantra, psicoterapeuta corporal especializada em traumas. Entrando em mais uma série de episódios muito especiais, dessa vez falando um pouco mais sobre traumas, né, Má? Uhum. Nos episódios anteriores, nós falamos sobre os traumas do feminino, fizemos um passadão aí. E agora a gente quer aprofundar alguns pontos importantes que às vezes fica uma névoa, né? Que quando o pessoal chega, mas afinal, eu sei que eu tenho um bloqueio, mas que bloqueio que é esse em relação à sexualidade? Que tá me impedindo de sentir prazer, Dani? A gente ainda acredita que trauma, trava sexual, bloqueio sexual, cada um dá um nome, dificuldade. Isso ainda é quando admite, porque admitir dificuldade na sexualidade ninguém admite. Né? Eu sou a transarina, eu sou o comedor e tá tudo certo, eu sou perfeito, porque é o que a sociedade exige, né? Não dá educação sexual nenhuma e ainda quer que eles literalmente saibam realmente como transar gostoso de acordo com esse corpo que é orgástico, né? Não tem limites, meus amores, mas a sociedade insiste em limitar tudo isso. Então, quando ainda há esse lugar de permitir dizer: "Olha, tem algo que não tá legal", todo mundo já relaciona: "Ih, se tem dificuldade na sexualidade, significa que teve um bloqueio, um abuso sexual. Então eu só posso ter dificuldades sexuais se eu tive abuso sexual". Essa receita não é real, gente. Não é real. E tem várias origens, né, em relação Uhum. a traumas. É muito interessante, porque também tem aqueles que chegam na sessão e falam: "Não, mas eu não tenho trauma nenhum sexual, mas eu tenho problema nisso, 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 nisso". Aí você fala: "Ops, vamos começar do começo". E aí, a fim de começar do começo aqui essa nossa conversa, existem várias origens, né, Dani, que você explica no seu curso, depois você conta um pouco mais sobre o seu curso sobre sexualidade sem traumas, né, a Dani super especialista aí no assunto. Então tem várias origens o trauma. O endereço pode ser vários. Vou começar puxando um fiozinho dessa história. Vou começar com uma perguntinha básica aqui agora. Seus pais transam? Espero que sim, né, porque só pra eu estar aqui. Você tem irmãos, tem um, 2, 3, tem 7 irmãos, já sabe que pelo menos 7 foram. Jesus, quem não tem Ai. filho não transa. Então, olha aí. Ninguém consegue conceber que pai e mãe transa. Espera aí, só desse bloqueio em pensar a realidade, o fato básico que seus pais transam, já indica algo por aí, né? Se eu contar para vocês que a concepção, a hora que literalmente vocês foram concebidos ali no rally rola, meus amores, se a coisa, se o ziriguidum não estava legal, passou isso para o teu material genético. Uau! Isso só aqui a gente, né, então imagina, tem também influência aí dos nossos pais também quando foram concebidos, nossos avós, e aí, conta pra gente. Vamos pensar nesse lugar, né? Minha Aham. avó transa. Você tá maluco? Se minha mãe não transa, minha avó vai transar? Não, né? De novo, então começa a perceber que se eu for caminhando só nessa perguntinha básica, se minha mãe transa, se a minha avó transa, se a minha bisavó transa, eu já tenho nojo, eca, que qualquer coisa de pensar sobre isso, a gente começa a identificar algo que vai passando de geração em geração, né? Quando a gente pensa, vamos lá, falar sobre trauma. Todo mundo pensa que trauma é algo só psicológico. Não tem como, porque se a gente olha para a neurofisiologia do trauma, é uma cadeia que acontece dentro dessa biologia antes da minha mente conseguir pensar algo. Então, assim, os meus hormônios se alteram, o meu sistema nervoso simpático, parasimpático se altera. Todo mundo aqui dentro começa a elaborar um arsenal de sobrevivência, porque a gente tem um sistema de autorregulação que faça com que a gente sobreviva e se adapte ao mundo para continuar bem.
Então, quando algo está prestes a nos traumatizar, a nos invadir, a nos tirar o direito de resposta, de presença, de validação, de existência no mundo, quando tudo isso é literalmente podado, né? Esse corpo aqui entra em ação antes da sua mente conseguir pensar. Então, o trauma, ele acontece primeiramente no corpo, com essa cadeia, tentando fazer uma homeostase para trazer um equilíbrio, para a gente conseguir dar conta. Se não deu conta, eu começo a literalmente a perder sinônimos de respostas. Então, se isso dizendo, uau, a biologia acontece antes no corpo. E o trauma, quando acontece, ele não é um ciclo fechado. Ele é algo que perpetua, ele ainda tem o início biológico, depois um processamento de memórias, depois um processamento de emoções, para depois um processamento de conclusão. Então, às vezes, leva meses, anos, elaborando o sistema que ainda está rodando dentro de mim, falando do trauma. Então, eu estou falando de uma biologia que às vezes leva um baita time para poder literalmente elaborar. E aí, no momento da concepção, o que a gente está fazendo? A gente está trabalhando união de dois materiais genéticos que vai dar a transformação de você. Então, a gente está falando de biologia de novo. Então, essa biologia, ela vai carregando o DNA. Se eu até hoje vou processando coisas que acontecem dentro de mim ao longo da vida, aconteceu isso com a minha bisa, com a minha avó e com a minha mãe, enfim. E isso pode estar acontecendo no momento em que o meu material genético é doado para ali, como a gente pode falar, a união com o material genético do Daddy aí, do pai, Uhum. para você surgir. Então, isso literalmente às vezes vai vir em doses mais altas ou não. Não é só doença que é genética, né? Uhum. Mas literalmente essa carga biológica também vem junto do trauma, das dores. Falando de feminino, eu acho super bonita aquela imagem, né, da nossa avó gestando, na verdade, a nossa mãe. E aí, a nossa mãe, quando é gestada, já tem todo o material dos ovários e tudo mais, ou seja, uma pequena partícula de quem somos ali. Então, ou seja, eu dentro, né, daquela caverninha da minha mãe lá, quando foi gerada, também estava dentro da minha avó. Então, você vai vendo que essa conexão não é à toa que a gente tem uma conexão muito profunda, normalmente, com os avós, com as avós, né? Então, é muito bonito ver isso e, ao mesmo tempo, o meu irmão ainda fala, quando a gente fala de outras terapias que trabalham ancestralidade, fala: "Mas eu não tenho culpa do que eles viveram". Não mesmo. Não temos, né, mas estamos aí, é parte do processo evolutivo e como, eh, se dar o direito de quebrar esse sistema para sentir prazer, Uhum. né, porque se a minha avó era condenada, entre aspas, mas eu falo condenada no sentido de ter 17 filhos, fora o que com certeza teve de abortos. Ela passou boa parte da vida dela gestando e cuidando de crianças, né, então será que isso é vida? É uma sobrevida, né, porque os hormônios sempre bagunçados, o corpo sempre gestando alguém. Então, como me dar o direito de, né, ter prazer, sendo que a minha avó, minha tataravó, né, não tiveram essa possibilidade, né. Nossa, você falou agora, abriu, como o pessoal brinca agora, um triplex na cabeça, né? Aham. Que é realmente isso. Todo mundo sabe que grávida vive montanha-russa hormonal, né? Então ela oscila muito nas emoções, em todo o seu estado. E tem um porquê também aí, né? Imagina ela vivendo isso, tendo que querer criar um monte de criança gritando de um lado para o outro, fazendo um monte de coisa. Exato. Pai amado, depois a coitada tá ali amamentando no puerpério, né, na Uhum. passagem, vou falar bem isso mesmo, do caos, né? Todo mundo acha que se a gestação foi um inferno, o limbo ainda tá chegando no puerpério, né, meu amor? Exatamente. E aí, ela tá ali com a prolactina alta, que evita com que ela tenha prazer, para que realmente ela volte os olhos dela totalmente para a cria, né, e Uhum. faça com que essa cria sobreviva. Cadê o prazer de novo? E daqui a pouco, quando ela vai saindo dessa cadeia de hormônios, uou, de novo ela estava grávida. De novo.
Gente, não tem como. Se a gente olhar só esse sistema, talvez faça parte de muitas pessoas, mas outras não, mas enfim. Se a gente olhar só para essa cadeia, o prazer não pode existir entre gerações e gerações e gerações. Você ainda vai me dizer que isso não afeta a sua sexualidade, Senhor? Não, com certeza. Eu lembro que quando eu coloquei o DIU, justamente por uma decisão consciente de não ter um segundo filho, que eu tenho um, eh, por mais que conscientemente eu estivesse fazendo aquilo, porque eu entendo a responsabilidade no mundo moderno de se ter um filho, principalmente sendo mãe solo, mas eu lembro que eu chorava, de tipo, como se eu estivesse traindo as minhas ancestrais, assim, de tipo, por que que eu tô fazendo isso? Por que eu tô colocando só um filho no mundo? Por que que eu, tão jovem, não tô dando conta de ter mais filhos? Porque aí veio uma com 17, depois a outra com 3, não sei se teve algum aborto, mas depois a minha mãe com 2 e eu com um, né? Fica aquela coisa, tipo, ontem eu tô diminuindo a minha família, eu não tô levando a minha carga, então vem uma série de problemáticas que é uma loucura, que você fala: "Meu, mas conscientemente eu sei que eu não posso", mas parece que tem um chamado biológico, né, a se ter. Então é um grande conflito, porque, com essa quantidade não dá nem para sentir prazer de ser mãe. Então esse romantismo todo de maternária, de não sei o quê, que prazer se tem hoje em ter uma cria de verdade, assim, sendo que tem que estar sempre preocupada com as responsabilidades, os afazeres. Se a escola é boa ou não é, se vai ter dinheiro, se ele vai fazer uma faculdade no futuro, então, Hum. como sentir prazer preocupado com isso. E lembrando de quando criança, minha mãe e meu pai também preocupados com isso, né. Então, é muito imprint, né, e a gente leva tudo isso pra cama, Dani? Upa! Ou você nem vai para a cama, Ou né? nem vai pra cama. É interessante eu ouvir você falando, vai dizendo como foi escrito o DNA, né? O DNA foi escrito para não ter prazer. E se eu começo a romper com essa cadeia, o meu sistema fala: "Não, calma, eu recebo não só geneticamente, mas eu também recebo depois uma educação que me mostra, que afirma esse lugar, ó, tem que criar, tem que procriar, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que acontecer, esquece prazer. Então, além de eu receber a carga genética, eu recebo confirmações do meu sistema familiar, educacional, Uhum. de que eu preciso viver sem prazer. Então, quando há espaço para viver o prazer, tem alguma coisa de errado aqui. Não, espera aí, isso pode ser dor, porque se está errado, não está de acordo com o que eu recebi, vivi, aprendi, tem algo errado. E tudo que está fora da nossa, vamos falar assim, tudo que está fora do nosso escopo, dentro da nossa realidade, nós temos literalmente um mecanismo de defesa de achar que isso é dor, isso é problema, isso tá errado, é Olha. defeito. Então Uhum. a gente começa a lutar contra, porque não está dentro do nosso escopo. Então, Uhum. opa, espera aí, eu preciso combater esse vírus, porque ele não é algo Uhum. conhecido dentro do meu sistema. Nossa, e faz todo sentido, né, que ainda hoje eu acho que eu estava lendo algo a respeito, mas justamente sobre esse não reconhecimento em si, que é bem automático, faz todo sentido, e depois a gente olha pra fora e também quer castrar as outras pessoas, né. Yes, bingo. Que aí a gente vai falar ainda sobre isso nos próximos episódios, sobre cultura, quanto a cultura também nos afeta. Mas e quando essa cultura está mudando, apresentando novas possibilidades, aí aquele vírus que a gente estava tentando combater dentro de si, né, aquela ideia de: "Nossa, mas uau, como seria, sei lá, usar uma lingerie vermelha", sendo que a minha mãe falava a vida inteira, a minha avó falava que lingerie vermelha era de puta, né. E aí hoje existe, você entra na loja de lingerie, tem lingerie de todas as formas, então a cultura está mudando. Só que ainda existem pessoas que querem combater o direito ao prazer como se fosse realmente um vírus. Aí dá para entender a violência com que a gente é marginalizado. Eu falo a gente, todas as pessoas que ousam falar de sexualidade, de prazer, né. A gente realmente Uhum. eu sinto, não sei se você sente isso, porque é uma agressão como se a gente realmente fosse
um material biológico que fosse destruir algo. E, na Uhum. verdade, tá destruindo. A gente tá destruindo uma série de cadeias, né? De prisões, de amarras, de. Só que essas prisões é o que fazia a pessoa teoricamente se sentir segura, Dani, diante do que ela construiu. Eu vou falar eu vou descrever uma imagem, literalmente que talvez, traga esse lugar, assim, bem claramente, ó. Imagina você dentro de um ofurô, bem quentinho. Só que esse ofurô, o material que tá ali dentro para te acolher e te receber, assim, é uma grande Totolândia, me entende? Que eu não posso falar a palavra aqui agora, porque senão vão me banir, me excluir, né. É um bando de totô, é um ofurô de totô, né, daquele bem macio, cremoso, quentinho. Sabe que é conhecido, é meu produto, né, porque na verdade Exato. todo mundo quando vai no banheiro não reclama do cheiro do próprio, né, Né? mas se for do coleguinha reclama. Então, porque é isso, o nosso sistema ele faz uma "Uau, isso é meu, esse material é meu", é reconhecido, por mais que aquilo Me machuque, literalmente né? me contamine, me adoeça, feda, tá tudo bem, é meu, é Uhum. conhecido, então eu fico nesse ofurô, né. Então, quando eu começo a sair, me limpar desse lugar, é doloroso, é absurdamente doloroso. E é interessante você me falando, porque aí eu lembro de outros teóricos de outras terapias, né? Vamos falar um pouco de Bert Hellinger, quando ele fala do nosso papel de quebrar o sistema familiar, né? No sentido de correr o risco, porque a gente fica sempre lutando por essa necessidade de pertencimento à família, ao núcleo familiar. E aí, quando eu falo: "Não, eu não quero repetir, né, o que os meus ancestrais viveram em todos os sentidos, desde dor até essa concepção em relação a prazer", eu vou ser excluída, porque é fato que pode ter um ou outro tio, a mãe, o pai, a avó, que vai falar: "Nossa menina, nossa menino, pra onde você tá indo? Você tá se perdendo, ovelha negra da família". E aí, às vezes, precisa dessa força de por algum momento, porque às vezes também dura uma fase, né, dependendo dos laços da família, logo o amor, ele atravessa, né, esses desafios e a família te acolhe de volta, enfim. Mas, é um risco, pode acolher como pode não acolher. O mais importante é entender por que eu estou quebrando, esse ecossistema e falando: "Gente, se vocês querem continuar assim, beijo, mas eu tô indo ser feliz, eu tô indo sentir prazer, eu tô indo viver uma vida que eu estou construindo". Então tem que ter muita base, isso que eu gosto da terapia corporal, do biotantra, a gente ir construindo essa base para poder fazer as mudanças, não só tentar virar tudo de ponta cabeça, e aí essa mudança não é sustentável, e aí volta lá para aquele núcleo com um padrão de vida adoecido, né. Então, primeiro construir uma base, né, Dani, depois fazer uma mudança e essa mudança seja sustentável. Exato, você foi falando, né, e eu fui recordando da minha própria história, né. Quando eu anunciei literalmente que eu iria, viver, trabalhar com o tema sexualidade, nossa senhora, eu era puta, transgressora, errada, enfim. Fui excluída por um bom tempo, né, Uhum. pela família, recebi muitos dedos apontando, muitos questionamentos, então, tipo, o sistema olhou e falou: "Vírus, vamos combater esse troço", né. Uhum. E uma das coisas mais importantes na psicoterapia corporal, né, é esse lugar, assim, como é que eu então, já que eu tô aprendendo isso novo, isso é bom, é positivo, como é que eu crio um sistema imunológico? Faz sentido. Como é Uhum. que eu dou base? Porque não adianta eu ficar remediando, né. Então é usar, por exemplo, os conceitos das terapias orientais e entrar com a imunidade. Uhum. Então, como é que eu crio base, conceitos, encontro esse meu lugar, sinto no meu corpo, vejo que é minha escolha, me aproprio sobre o meu prazer, sobre ensinar prazer, sobre falar de prazer. Então, quando eu vou tocando a realidade, deixando ela palpável e vendo que aquilo me faz bem, isso vai dando base, vai.
construindo esse novo sistema imunológico. E aí aqueles que estão aqui atrás ainda presos e julgando, e tentando falar: para", eles vão olhando e falando: "Nossa, ele parece agora ter mais saúde do que eu. Nossa, Uhum. parece que tem mais imunidade. Nossa, olha que interessante como ela sorri tendo prazer". E aí é a hora que literalmente eu vou quebrando o trauma transgeracional, que vem de geração em geração, Uhum. e vou abrindo um novo caminho até para aqueles que talvez estão ainda aqui vivos, possam falar: eu não vou admitir, mas eu vou experimentar, porque eu Uhum. já vi isso". Na minha história, depois eu vi alguns até darem umas palminhas escondido dos demais para não apanhar junto comigo. Sim. E depois vi a família falando: te aceito", mas não falava parabéns, mas assim: "Ah, tá bom, tudo bem, você agora aí, né". Então, eu abro esse caminho, essa possibilidade. Tá bom, as gerações passadas talvez não queiram ainda, compreendo, mas vem as novas, Uhum. né, os filhos, os sobrinhos, que estão, assim, ainda não apanharam muito da vida com esse reforço e fala: "Olha, esse caminho aqui é melhor, porque aquele povo ali tá mais doente, tá mais chato, mais mal-humorado. Uhum. Acho que eu vou experimentar aquele ali, ó". E aí eu vou quebrar com esse padrão, né. Nossa, maravilhoso. Da esperança, né. E aí Exato. você falando, eu me lembrei recentemente também, uma tia, ela me mandou um vídeo falando sobre os desafios hoje com a masculinidade tóxica e tudo mais, quase não falava comigo. Aí, tipo, mandou esse vídeo e falou: "Nossa, tá difícil os homens, né", ela meio que soltou um desabafo, assim, de tipo: "Depois que eu me separei, nunca mais achei ninguém, bom, não sei o quê. É assim, né", tipo, querendo dizer: "Você também tá nessa, né". Eu dei um respiro de falar: "Não, espera aí, já tô conseguindo ver diferente, já tô conseguindo estabelecer prioridades possibilidades, conhecer possibilidades diferentes, e não que eu me sinta melhor do que ela, mas esse respiro me fez olhar e essa situação me fez olhar pra, tipo, quantas mulheres da minha família eu vinha honrando, né, nesse sentido de não, porque todo mundo se separou, então né, vou entrar nesse mar de tristeza que a gente também carrega, muitas vezes quantas e quantas clientes chegam aqui: porque eu cresci ouvindo minha mãe falar que homens não prestam, que homens não são bons, que homens", porque ela não tratou aquela ferida e ela introjetou aquela ferida nas mulheres ou vice-versa, né. Então, são pequenos momentos, assim, que fazem a gente olhar e falar: já dei um passinho diferente, posso, né, agora ir construir a minha jornada sem ter que repetir". Porque é isso, quando você falou, eh, que foi excluída, né, eu tenho a sensação que eu já venho de uma família de excluídos, então o tantra pra mim não foi tão pesado assumir, até porque, o que eu recebi de pai e mãe é o foda-se, sabe. Então, por um lado, criou uma imunidade, mas também me distancia dessa coisa do que é não ser aceita. E aí quando você fala, eu falo: "Uau, realmente tem essa dor também existe, ela é muito grande, né, de não ser acolhido", porque aí eu tenho a dor de se auto-excluir, né, de não ser excluída. Então, me conta, falando de possibilidades de esperança, me conta um pouco conta pra gente, né, do curso que tá vindo agora em abril, pra gente trabalhar tudo isso e voltar a sentir prazer na vida. Então, pode prazer veio aqui agora primeiro. Prazer, pode ter prazer quando você começa a quebrar o pacto com as tuas gerações, né, Uhum. e criar novos caminhos e novas possibilidades. Então, esse cutucão de hoje é: escuta, é um beliscão aqui dizendo para você: "Acorda, você pode ter prazer. Ba ponto, para com essa história de que não dá, não tenho, não vou, não quero", ok? Sei lá, enfim. E aí, quem quer ampliar os teus conhecimentos, encontrar uma nova caminhada, uma nova jornada, terapeutas que trabalham com sexualidade, querem adquirir novas ferramentas, porque compreendem que tem uma dor ali, que o prazer às vezes vai até um certo ponto, mas depois ele não vinga, não perpetua, ele não tem imunidade, ele não tem base para vingar e florescer um bom fruto. Vem
para o Sexualidade Sem Traumas, essa nova formação que vai te dar base, construção para você derreter esses traumas e construir uma nova história com essas pessoas, porque não dá para continuar vivendo assim, achando que é normal, eu preciso me acostumar. Não! Nós podemos ter uma vida prazerosa, uma sexualidade prazerosa e romper com esses pactos do trauma, principalmente aqui, como a gente falou hoje, os traumas transgeracionais. Vamos romper, quebrar barreira, ser ovelha negra. Ai, mas eu não tenho esse arquétipo todo. Ok, faça isso por você, com você, para você já é o suficiente. Ai, arrasou, adoro sempre que vem curso novo, possibilidades novas, né. Então, a gente sempre fala aqui do Biotantra, que também é uma formação que está com vagas abertas esse ano, e, né, quem já é formado em Tantra, que fala: "Não, eu quero outras ferramentas para ir mais fundo", também tem agora essa possibilidade do Sexualidade Sem Traumas, para poder ir afinando aí essa orquestra, porque ser terapeuta, gente, não é no final de semana, eu sempre falo isso. Então, é um mergulho e cada vez mais a gente precisa, né, estar atualizado em relação a isso tudo, tá bom? Então, muito grata por trazer sua expertise. Eu vou nos próximos episódios, a gente vai ficar mais nessa dinâmica de entrevistar essa maravilhosa, né, que tem conhecimento profundo aí sobre traumas. E aí a gente vem com mais episódios detalhados aí sobre outras faces do trauma, né, Dani? A gente precisa trazer mais condições e educação sexual para dizer: pode ter prazer, a gente pode, merece. E para merecer e receber efetivamente todo esse prazer, bora construir base, vamos dar um pulo, um salto quântico. Esse foi o Pode Prazer, o podcast onde o prazer é permitido. Curta, compartilha, deixe seus comentários e suas sugestões aqui para os nossos próximos episódios.